Vamos aqui então dar sequência e vamos colocar, né, iniciar a colocação aqui de cores, né, dentro dos nossos objetos. Antes aqui, deixa eu só fazer uma coisinha. Vou novamente voltar para a visualização aqui do topo. Deixa eu aproximar um pouco mais esses objetos. Deixando eles um pouco mais próximos aqui, ó. Ok. Isso, em perspectiva eu tenho ali uma melhora deles. Eu vou deixar eles um pouquinho. Deixa eu dar Ctrl Z aqui, selecionar os dois de uma vez. Pode ser com Shift ali. Jogar eles um pouquinho para fora. Ok. Acho que foi muito, né? Deixa eu visualizar então na perspectiva para poder ter uma ideia melhor. Deixa eu visualizar de lado. Isso foi bem muito. E assim então tá excelente. Opa, Ctrl Z. Um pouquinho mais afastados. Aproximei até demais ali. Perfeito. Ok, mais ou menos dessa forma aqui que eu queria. Vamos colocar aqui um outro objeto, como se fosse o nariz. Depois dele a gente vai começar então a aplicar as cores. Nós já temos aqui renomeados nossos dois objetos. Para fazer o nariz é bem simples, eu vim aqui nas formas, ainda só utilizando primitivas. Vou criar aqui, pode ser um cone, né? Percebam que abaixo então ele insere para mim um cone, um tamanho aí gigantesco. Vamos trabalhar com ele desse tamanho todo. Vou simplesmente aproximar aqui nele para explicar algumas propriedades. Na aba Object ele vai mostrar então a opção de rádios. No topo não tem, zero, então por isso que ele fica com formato de cone, fechadinho ali, né, como se a sua extremidade encostasse lá. Claro que se eu colocar aqui, por exemplo, um valor, ele vai ficando um pouco mais aberto. Vamos colocar aqui 50, então já fica um cone bem aberto ali. Então essa propriedade ali no topo. Bottom radius é justamente essa abertura embaixo ali, né? Vamos colocar 70, por exemplo. Repara que o cone vai ficar com a abertura bem menor na parte inferior dele. Aqui a altura do meu cone, entre outras propriedades. Então nós temos aí alguns recursos, né, para poder trabalhar aqui com o nosso objeto. Então aqui podemos escalonar esse objeto. Deixa eu pegar novamente aqui a ferramenta de escala. Vamos diminuir ele um pouquinho, ele está muito grande. Essa parte inferior dele aqui também nós podemos diminuir um pouco mais. Para isso basta dar um clique sobre o objeto, ele volta a mostrar então as suas propriedades. Está 35, vamos deixar 25, ou 20 aqui para ele ficar menos arredondado ali ainda. Ok, vamos diminuir mais um pouquinho. Perfeito, vamos colocar ele aqui acima, né? Posso utilizar a ferramenta de mover. Se eu mover, como ele foi criado no ponto padrão ali, ele já vai se movimentar dentro da esfera. Não mudei ainda a posição de nenhuma delas. A única coisa que eu fiz foi subir um pouquinho ela. Se eu já quiser aqui, eu posso rotacionar antes. Se eu pego a ferramenta de rotação, eu sei que eu tenho que fazer a rotação aqui, ó, no meu eixo Z. Então basta eu vir aqui abaixo, vou dar um Ctrl Z, e colocar para ele aqui 90 graus, ele já vai ficar na posição que eu quero. Vou pressionar o Alt mais o botão esquerdo do mouse aqui, ó, e o Screw para poder também girar um pouco a câmera de lado, para facilitar aqui a inserção dele lá. Eu vou subir um pouquinho e colocar ele mais para frente. Basicamente isso aqui. É claro que eu ainda não estou, né, preocupando muito com a questão de junção aqui de objetos, né, mesclando os objetos ainda. Depois nós vamos trabalhar isso aí mais adiante. Aqui é simplesmente como organizar, vamos dizer, os objetos na área de trabalho e mostrar para vocês algumas das propriedades. Eu falei que mostraria então as propriedades de cor, né? Deixa eu clicar aqui sobre esse objeto, ele está com o nome cone, vamos colocar aqui nariz, ok. Venho aqui em Basic, né? Basic, se não me engano que é a forma correta que pronuncia. Aqui eu tenho o nome do objeto, né? Não estou trabalhando ainda com camadas, tá joia? Eu quero ele visível no editor. Aqui onde Use Color está off, você marca, né, para que ele então habilite a cor que você vai utilizar. Basta você clicar aqui em On, ele já então fica inserido ali a propriedade de cor. Em Display Color você clica aqui e seleciona uma cor aí desejada para aplicar no objeto. Vou selecionar aqui, por exemplo, nós vamos ter a gama de cores aqui acima, um tom de laranja um pouco mais escuro. Ok, perfeito. Eu tenho ali então já inserido neste objeto as minhas cores. Vou pressionar o Shift para selecionar os dois olhos aqui, ou poderia clicar direto também no grupo dele aqui, né, na camada dele, e vou habilitar o On para que ele então insira ali a cor. Vou colocar aqui um tom de preto
Pode não precisa ser tão escuro não. Ok. Vou clicar sobre a terceira área, que é a área da cabeça, a mesma coisa, on. E aqui eu vou deixar um branco, também não tão branco assim, é mais, um pouco mais clarinho. Se eu der um clique aqui acima, ele abre então as cores prontas, onde eu posso selecionar aqui e colocar, né, a propriedade. O editor de cores aqui ele é mais, como se dizer assim, fácil de se trabalhar. Então temos aí já, né, uma coloração básica no objeto.